Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu me chamo Leandro Viana, sou produtor cultural daqui do Instituto Federal de Pernambuco, do campus Olinda. O tema da nossa palestra é uma introdução à gestão e à produção de carreiras artísticas. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam acompanhando a nossa programação de casa. A gente tem só 30 minutos, então a gente está meio limitado. Então, por isso, vocês vão ver que a palestra vai estar editada com alguns cortes, que eu vou tentar otimizar o conteúdo nesse pouquinho de tempo que a gente tem. Espero que acrescente alguma coisa para vocês essa palestra, espero que vocês gostem. E agora, para começar, a gente vai refletir um pouco, vai falar um pouco sobre o que muitos artistas consideram como sendo o objetivo central, de uma carreira artística, que é o sucesso. O sucesso ele pode variar muito, de artista para artista, de linguagem para linguagem, de classe social. E na maioria das vezes, especialmente para quem não é da área artística, ou para quem está iniciando nessa vida, o sucesso ele tende a ser visto como um momento da carreira onde o artista atinge o auge, tipo assim, o mais alto grau de visibilidade, de retorno financeiro, relacionamento com o público, com a mídia, atingindo um grau praticamente irreversível de sucesso. Logicamente, essa é uma visão muito romântica, bastante inocente, porém é muito comum e por muitas vezes é muito perigosa. Essa é uma visão que é responsável por grande parte dos desapontamentos com essas dinâmicas, o desencantamento com o fazer artístico. Não exatamente pelo artista particularmente esperar que algum dia atinja esse estágio de sucesso irreversível, se cobrar, se culpar por não fazer o suficiente para atingi-lo, mas também por quem faz parte desse contexto da vida do artista, que também não tem vivência, não tem experiência nisso, e também criam muitas expectativas relacionadas a esse tipo romantizado de sucesso, e que essas expectativas raramente são atingidas, e quando são, acontecem por pouco tempo e de forma descontinuada. E, geralmente, essa visão de sucesso traz algumas definições, alguns conceitos que são responsáveis por dificultar ainda mais o planejamento e essa efetivação de uma carreira artística. E são sobre esses pontos que dificultam uma boa gestão de uma carreira artística que a gente vai falar agora. O primeiro ponto é acreditar que existe um prazo para atingir o sucesso, e que aí, na medida que a idade vai avançando, que esse prazo começa a se esgotar, o artista começa a se sentir frustrado, culpado, com menos motivação para seguir trabalhando e produzindo o seu trabalho. Boa parte disso é causado porque a gente vê vários exemplos de artistas que iniciaram suas carreiras ainda enquanto crianças. A gente vê muito isso em TV, teatro, cinema, por exemplo. E aí, no início da vida adulta, esses artistas já estão praticamente estabelecidos, com grandes redes de trabalho, a network já feita, participando de grandes projetos de nível nacional. E aí, quando se absorve essa ideia de um prazo para atingir o sucesso, na verdade acaba descartando uma fase muito importante, que é a maturação quanto artista e quanto pessoa. Se deparar com uma oportunidade muito grande, com muitos recursos midiáticos e tal, e de repente ele se depara com uma coisa que ele não está preparado, não tem equipe, não tem suporte necessário para lidar com esse tipo de atividade, e nisso, essa grande oportunidade, na verdade, ela deixa de ser um fator positivo, passa a ser, na verdade, uma grande decepção logo de início, um desestímulo e um grande desgaste emocional que vai ter que ser trabalhado aí quando não se desiste de vez já dessa carreira ou desse tipo de atividade. O segundo ponto é o artista que espera para ser descoberto. E aí, nesse conceito, seria como se o artista só precisasse se preocupar em criar, fazer a sua produção ali e aguardar para que algum dia um grande empresário, uma grande produtora se depare com o seu trabalho e, a partir daí, comece a se responsabilizar, se encarregar pela gestão da sua carreira, indicando para os melhores festivais, para expor nas melhores galerias. E aí, na verdade, a gente vê que esse tipo de descoberta, na verdade, ela acontece, E quando isso acontece, tem uma repercussão midiática muito grande, mas é justamente por não ser uma coisa comum. E esse tipo de conceito, de você aguardar ser descoberto como artista, isso fica, na verdade, para artistas que não tiveram a oportunidade de saber, de ter acesso às dinâmicas de produção, a saber que isso pode estar a cargo dele próprio realizar. Normalmente, quando isso acontece, quando o artista tende a esperar
que algum dia seja descoberto, ele vai passar o resto da vida trabalhando naquilo ali como hobby, quando não se frustra mesmo de vez, também, né, como no caso anterior, larga a vida nas artes, né, que vai se dedicar a outras coisas, porque vê que aquilo ali realmente não tem futuro, né? E aí um terceiro ponto, né, que dificulta e muitas vezes inviabiliza a efetivação de uma boa gestão de carreira é acreditar e buscar uma fórmula, né, para atingir o sucesso. Que aí é uma questão muito repetitiva no mundo das artes, né, que não existe uma fórmula, um método comprovado, né, infalível para atingir o sucesso, até porque a própria ideia de sucesso, como a gente está vendo, é muito variável, né, muito cheia de contradições, de artista para artista, né? A questão do sucesso para um artista, digamos, que pertence a uma classe social mais elevada, né? Que tem mais recursos financeiros e tal, pode ser visto como, não sei, talvez uma exposição em uma galeria na Europa junto com outros artistas renomados, enquanto que se a gente pensar para uma realidade de um artista que morador de uma comunidade, né? De uma classe social mais baixa, seja simplesmente ter grana para comprar seus materiais, suas ferramentas e realizar seu trabalho e poder viver daquilo, né, com dignidade. A fórmula para o sucesso, geralmente ela não funciona, porque na verdade o sucesso não é a mesma coisa para todo mundo. E a gente pode ver até algumas ferramentas, alguns métodos sendo vendidos, né, por algumas agências, e eles costumam anunciar cursos, né, que prometem passo a passo para o sucesso, mas geralmente esses passo a passo são métodos, são ferramentas específicas para lançamentos, né, de produtos e tal, em plataformas virtuais e de forma que o empreendedor, que o artista obtenha muitos cliques, né, em um determinado tempo curto, né, e que isso traga uma boa visibilidade até para o seu negócio, para o seu produto, né, isso para públicos bastante específicos. E aí o problema disso está, na verdade, porque sem um trabalho contínuo, né, de gestão de carreira, bem feito, esse investimento que você pode tá fazendo nesse tipo de método, ele pode se perder em um futuro breve, né, no meio às mudanças das políticas, né, de distribuição de conteúdo das redes sociais, também no meio desses outros passo a passo que surgem frequentemente, né, de acordo com que as redes vão mudando os algoritmos, vão mudando a lógica de distribuição dos conteúdos, vão alterando os métodos também, e se você não tiver, de fato, uma boa forma de manter isso, né, uma boa organização, um bom planejamento, isso aí vai se perder, esse seu investimento nesse tipo de ferramenta também vai se perder, né? E aí, para a gente entender um pouco melhor sobre essa realidade, né? Sobre o que é sucesso, como é que a gente pode considerar o que é sucesso hoje em dia, em 2006, o físico e escritor Chris Anderson ele lançou um livro chamado A Cauda Longa, do mercado de massa para o mercado de nicho, que aí, resumidamente, ele formula e demonstra através de um gráfico, que é o que deu nome ao livro, algumas mudanças na lógica da atuação dos negócios na economia do século XXI, incentivados principalmente pela internet, né? Pela velocidade que as notícias, né, que as informações circulam na rede. E especialmente pela facilidade, né, das buscas e na infinidade de nichos possíveis, né, de atuação. E por esse gráfico, que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, é possível extrair várias interpretações, inclusive para o mercado dos mais variados tipos de arte. E aí, nesse gráfico, que vocês devem estar vendo em algum lugar aqui do meu lado, ele é conhecido como o gráfico cauda longa, como eu já falei. Nele, esse eixo vertical, ele mostra o volume das vendas dos produtos, né? E no eixo horizontal, a quantidade de produtos. Nessa parte em vermelho, conhecido como cabeça, é onde se encontram poucos produtos com um número muito grande de vendas. E já no restante dele, nessa parte mais horizontal, é uma imensa quantidade de produtos com quantidades bem reduzidas de vendas. E basicamente nessa parte da cabeça do gráfico é onde se encontravam, né, especialmente ali até o início dos anos 2010, os hits, né, que são os produtos, independente da linguagem, mais populares, né, as grandes tendências. Na verdade é onde se encontravam os grandes estúdios de música, né, os grandes canais de TV, as maiores editoras de livro e etc. E é onde ficavam, né, onde atuavam os produtos gerados pelas gigantes da indústria cultural. E aí já nessa parte horizontal, né, na cauda, é onde ficavam, né, onde estavam os produtos, a circulação dos produtos de nicho, que são os produtos segmentados, né, para uma infinidade de públicos. É onde produziam e vinculavam seus trabalhos, né, os músicos e bandas de pequeno e médio porte, né, ilustradores e seus HQs independentes, pequenos estúdios de audiovisual, né, pequenas galerias
com propostas mais conceituais, por exemplo. E aí, essa teoria da cauda longa, como eu disse anteriormente, ela foi formulada em 2006 e apontava para um futuro, né, do mercado, inclusive do mercado das artes, e de lá para cá, esse mercado de nicho tem se consolidado como regra, praticamente, né? Até mesmo esses grandes negócios da indústria cultural se adaptaram para também alcançar, né, esses públicos específicos. É bastante comum a gente citar grandes empresas que trabalham justamente com esses segmentos, né, como as gigantes internacionais, tipo Facebook, Google, Netflix, Instagram, que agora é do Facebook também, né, o Spotify. São grandes empresas que trabalham segmentando os públicos e, na verdade, vendendo esses nichos para as empresas que atuam para gostos bastante específicos, né, particulares. E é uma rede de facilitação, digamos assim, para empresas encontrarem seus consumidores, como também os consumidores encontrarem os artistas, as empresas, né, os produtos adequados a seus gostos particulares. Com a internet, essa possibilidade, né, de atingir esses públicos muito específicos proporcionou o surgimento de novos modelos de negócio, né, literalmente muito mais voltados para esses gostos pessoais. E disso acabou emergindo, né, grandes produtores, grandes estúdios, grandes artistas em novos canais para comercialização e novos circuitos de distribuição fora dos eixos das grandes capitais, muito mais democráticos do que o que a gente via como sendo esses eixos de circulação há 15 ou 20 anos atrás, por exemplo. E aí hoje a gente vê, né, esses artistas, né, esses coletivos, essas empresas produtoras trabalhando dentro desse contexto de uma forma muito mais democrática e de uma forma muito profissional, né? O que a gente só via praticamente nos grandes estúdios, nas grandes produtoras, a gente tem visto de uma forma mais acessível hoje em dia. E aí, para a gente concluir esse pensamento aqui sobre o sucesso, o fato é que o sucesso está cada vez mais relacionado com o perfil de trabalho que deixa o artista feliz em produzir, verdadeiro, né? Tendo uma resposta ali direta do seu público, uma conversa ali direta com o seu público. O sucesso em uma carreira artística está cada vez menos voltada para as questões de visibilidade midiática, né? E muito mais próximo do bem-estar do artista e do público também, né? Agora a gente vai entrar no segundo tópico da nossa palestra, que seria para a gente falar um pouco sobre o que é carreira artística, né? Alguns entendimentos sobre carreira artística. E geralmente quando a gente fala sobre uma carreira artística, a gente remete esse termo a grandes artistas, né? Que construíram grandes carreiras com experiências vastas, né? Em várias técnicas, várias linguagens. A gente tende a compreender a carreira como uma coisa que já passou, né? Como se fosse uma espécie da biografia do artista, né? Sempre pensando em vários sucessos e fracassos que aconteceram durante a trajetória. E aí, logicamente, isso também faz parte, né, da vida e da carreira de um artista, até porque a atividade de produzir arte, ela possui muitas subjetividades, e aí a gente não pode excluir as subjetividades, né, da construção profissional de um artista, né? Mas também a gente não pode só considerar as subjetividades como sendo os pontos-chave, né, dessa trajetória. Especialmente a gente não pode considerar a carreira unicamente como o caminho que já foi percorrido, né? Só aquilo que ficou para trás. A gente tem que começar a entender quem pretende trabalhar como artista, quem pretende atuar e ter o seu sustento, né, a sua vida dentro das artes, é que na verdade tudo que você vai fazer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, já faz parte da sua carreira, já tem que fazer parte da sua carreira, como planejamento, como objetivos, como metas a serem alcançadas. Então que existem, né, vários conceitos para a gente definir carreiras, que se aplicam a muitos setores da economia e do mercado de trabalho, logicamente, e observando esse histórico, né, de definições de carreiras, desde as mais tradicionais, mais engessadas, né, nos métodos mais conservadores, até esses mais atuais, que a gente vê uma abertura maior, né, e se adequam às dinâmicas mais atuais, né, do sistema capitalista, a gente vê uma tendência de uma abertura do conceito de carreira, onde a gente começa a englobar, na verdade, não somente essa promoção por postos de trabalho, mas, na verdade, outros pontos como criatividade, experiências, reputação, bem-estar, né, psicológico, por exemplo. E essa abertura, né, a esses aspectos mais abrangentes da vida, né, se comparados historicamente às rotinas de criação e de circulação de produções artísticas, na verdade a gente pode traçar um paralelo, pensar no que é que se exige hoje de um profissional, né, que as grandes empresas exigem, e o que na verdade já era praticado há um certo tempo pelos profissionais criativos, né, pelos artistas. Esse paralelo foi traçado, na verdade, há mais de 20 anos atrás,
pelo sociólogo francês Pierre-Michel Mendia, que ele enxergou a carreira artística como a expressão mais avançada dos novos modos de produção e das novas relações de emprego engendradas pelas mutações recentes do capitalismo. Longe das representações românticas, seria agora interessante e necessário olhar para o criador como uma figura exemplar do novo trabalhador. Nas representações mais atuais, o artista é quase como uma encarnação possível do trabalhador do futuro. É a figura do profissional inventivo, móvel, rebelde perante as hierarquias, intrinsecamente motivado e que vive numa economia de incertezas e mais exposto aos riscos de concorrência e às novas inseguranças das trajetórias profissionais. E não coincidentemente, os formatos mais atuais dessas carreiras profissionais, eles se encaixam na definição de carreira profissional proteana, que é uma definição de carreira que foi formulada por Douglas Tim Hall. E aí, nesse tipo de carreira, os objetivos seriam, na verdade, estariam focados no aprendizado, na expansão da identidade e o sucesso psicológico do indivíduo, um sentimento de orgulho e de realização pessoal, até misturado com outros objetivos de vida, felicidade familiar e até mesmo paz interior. E o que a gente pode citar como sendo as habilidades necessárias para isso seria a habilidade de planejar a carreira baseada em uma visão de futuro alinhada com seus objetivos de carreira e de vida, e aí seria a versatilidade, a flexibilidade e a adaptabilidade, características também necessárias para esse tipo de profissional, E aí quando a gente pega esse modelo, proteano de carreira e adapta os mais variados tipos de carreiras aplicadas às linguagens artísticas, a carreira se torna esse processo gerenciado pelo próprio artista, que não depende de uma organização ou de um outro agente externo, um profissional, gestor externo. E a carreira em si se formaria por uma série de experiências que você vai adquirindo ali durante a trajetória, com transições, evoluções permanentes na identidade do artista durante esse período. E aí, nesse modelo, o desenvolvimento do artista passa a ser um aprendizado contínuo, autodirigido e relacional, partindo dos desafios que surgem na vida profissional, que vai construindo-se aos poucos, que não mais se distancia da vida pessoal, Esses objetivos de carreira e de vida, eles não se separam mais. E essa estrutura de carreira eu acho que é a mais coerente para se trabalhar no sentido da carreira de um artista, de um agente criativo. Até agora a gente falou sobre que tipo de sucesso é esse que a gente espera, que tipo de carreira é essa que se aplicaria ao profissional das artes, ao artista mais precisamente, e que tipos de habilidades ele precisaria ter ou desenvolver para realmente ter uma carreira bem construída, bem gerida. E agora a gente vai precisar entender melhor o que é que um profissional da gestão de carreiras faz. E aí você pode não saber o que é um gestor de carreiras, mas eu tenho quase certeza que você já ouviu falar em produtor artístico, no empresário de fulano, na empresária de tal artista, ou até mesmo só como produtor de fulano, produtor de banda tal. E na verdade são várias as denominações para esse perfil de profissional, de um perfil muito amplo, E isso provavelmente se deve à falta de regulamentação na área de produção cultural no Brasil, como também em várias outras partes do mundo, E essa escassez de formação e de informação, como também dessa própria falta de sistematização, que é típica dos processos criativos, E esses profissionais, na verdade, eles podem possuir diversas nomenclaturas e, se brincar, uma lista muito maior de funções, de atribuições dentro desse suporte ao fazer artístico. Além de, juntamente aos artistas, pensar em planejar os próximos passos da sua carreira, com projetos, parcerias, campanhas, coleções. Eles ainda participam da construção identitária desses artistas e precificam até suas obras. Fazem link dos artistas com os meios de comunicação, assessoram, às vezes respondem até pelas redes sociais, se responsabilizam pela comunicação desses artistas. E aí muitas vezes pode até ser comparado que eles são, na verdade, verdadeiros babás de artistas, que na verdade é um ponto bastante negativo. Acaba que não tem um conjunto de atribuições bem definidas do que faz um gestor de carreira. E aí o que seria a grande vantagem de possuir um bom produtor, um bom gestor ou gestora trabalhando ali juntamente ao artista, estaria na praticidade, Porque enquanto o artista se concentraria, se focaria na criação, nesse outro profissional
especialista, né, ele trabalharia dando todo o suporte necessário para que essa produção aconteça, né, traçando as estratégias, né, antecipando cenários, captando parcerias e por aí vai. O trabalho do gestor de carreiras ele é muito importante, extremamente necessário, é um trabalho muito delicado, porém é um trabalho que, como qualquer outro, se for feito por um profissional, né, que já tem muitos anos de mercado, que já tem uma rede de trabalho muito bem definida, se torna um trabalho muito caro e que às vezes não é viável para um artista iniciante estar bancando para que esse cenário ideal aconteça. E aí que com isso acaba que é bem mais interessante que o artista pare, né, pense que na verdade ele está tratando da sua trajetória, né, e que se não tem recurso, né, se não tem como colocar isso nas mãos de um profissional, que realmente começa a olhar para a sua própria trajetória como sendo realmente quem comanda ali, né? Quem produz, quem vai gerir aquilo ali com suas próprias mãos, né? E aí nisso a gente chega nesse ponto que seria as vantagens, né, do artista ser um artista autogerido, né? De fato, ninguém sabe mais dos seus problemas, né, das suas dificuldades quanto você mesmo, né? A sua frequência criativa, né, seus bloqueios, sua timidez, questões pessoais como até autossabotagem, né, questões familiares. Muitas vezes a gente sabe onde é que a gente precisa melhorar, né? A gente vai trabalhar mais aquilo ali, né? Coisas que muitas vezes uma pessoa externa não tem esse mesmo olhar, né? Além do fato de que quando você pensa que os investimentos, né, investir na sua própria produção, geralmente já lhe custa bastante, né? Tendo o retorno disso, que às vezes são muito pequenos, né, esses retornos, você ainda teria que dividir com outro profissional, né? E nesse caso, quando você é seu próprio gestor, né, quando você é sua própria gestora, esses retornos, né, esses recursos que geralmente já são poucos, retornam exclusivamente para você, né? Isso é um ponto bastante positivo. Temos também outras, né, grandes vantagens que são, primeiramente, a obrigatoriedade de você trabalhar o reconhecimento da sua própria condição de artista e aí o autoconhecimento do seu eu artista também, que seria a expansão da sua identidade como tal, e além de incorporar todos esses pontos positivos, né, especialmente se tratando do planejamento, dessas rotinas de planejamento, a outros aspectos da sua vida que não só a profissional. Essas vantagens, na verdade, você tem que encarar como vantagens para um artista que não tem condições de bancar um profissional para isso, porque sem sombra de dúvidas é mais interessante que você se foque na sua criação e você tenha alguém para cuidar da sua carreira. E vale ressaltar aqui também que esse conflito, né, que existe entre artes e negócios, que esse esforço direcionado simultaneamente, né, essas duas formas de trabalho, na verdade costuma ser bastante problemático para geralmente quem trabalha nessa área, né, de artes, na indústria criativa no geral. E aí Mendes, né, ele explica que esses empreendedores desse mesmo, né, acabam vendo essa dualidade como sempre o lado empresarial, né, o lado dos negócios, do planejamento, da burocracia, limitando o lado criativo, né? Mas também a gente tem outros pontos de vista, por exemplo, como o do administrador, gestor cultural Alexandre Barreto, que ele também é escritor, né, ele é autor, produz alguns artigos na área de gestão, produção de carreiras. Ele diz que, na verdade, só existem pontos positivos em juntar as duas coisas, né? Porque, na verdade, para você tomar uma atitude na sua vida criativa, né? Na sua vida de artista, você precisaria utilizar essas ferramentas da área mais gerencial, mais de gestão, né? De administração, que são ferramentas que originalmente foram criadas justamente para facilitar os momentos de tomada de decisão. Então, na verdade, você teria que saber dosar como que a parte gerencial, né, como que suas ideias criativas podem ser viáveis a partir de um planejamento, de um modelo gerencial sobre aquilo ali que você está fazendo, né? Então, finalizando agora, né, essa parte da carreira artística, né, do profissional gestor de carreiras, do artista como autogestor, a gente vai entrar para alguns tópicos aqui que, infelizmente, devido ao tempo, eu não vou poder me aprofundar em cada um deles, mas seria um trabalho de autoconhecimento como artista, né? E isso é super importante para você começar a traçar a sua própria carreira, e aí seria de algumas variáveis, né, de uma produção artística. Essas variáveis, elas são comuns a qualquer tipo de produção. Você pode adaptar os termos, na verdade, mas de forma geral ela existe em qualquer perfil de produção e cabe a você adaptar isso ou para a sua produção artística ou para do seu grupo, coletivo, enfim. São termos que geralmente costumam funcionar para qualquer área do que você vai seguir, né, para qualquer segmento das linguagens artísticas. E aí, primeiramente, vamos começar pela linguagem, né? Qual é
a linguagem que você trabalha. Você é das artes cênicas, você é da música, das artes plásticas, em qual linguagem você se enquadra. E aí isso é bom você ir anotando, realmente você ter esse escrito, porque depois que você tem tudo isso, ou numa planilha, ou numa grande lista, com todas essas variáveis, né, que eu vou falar aqui, fica mais interessante você mensurar o seu trabalho, quantificar, você colocar um preço, ou você explicar o que é o seu trabalho para outra pessoa, né? Então, dentro da linguagem, a gente pode imaginar que existe um segmento. Dentro das artes cênicas, você é da dança, você é do teatro, né, da performance. Então, desmembrando, né, a linguagem, existiria o segmento e dentro do segmento você ainda pode pensar nas especificidades desse seu segmento. O que é que você faz que é específico, né, dentro dessa linguagem? Assim, uma outra variável, né, de uma produção artística, que necessariamente todas as produções artísticas possuem, seriam os materiais e as ferramentas, né? E o ideal seria que você dividisse isso no que é principal para você criar, no que é secundário. Você tem uma lista de coisas que você precisa para criar, mas que se porventura elas quebrarem, você perder ou você não ter acesso naquela hora, ainda assim você conseguiria criar. Isso seriam os materiais ou as ferramentas secundárias e teriam os materiais e as ferramentas principais, que é, na verdade, tudo que você precisa para criar e que se você não, porventura, não tiver acesso, você fica inviabilizado, né? E pensando, né, nos materiais e nas ferramentas, você vai ver o que você tem e o que é que ainda falta. E dentro do que ainda falta, você vai ver se você pode adquirir, que seja num futuro a médio prazo ou a longo prazo, porque isso pode vir a comprometer o seu trabalho em breve. Por exemplo, se você é um artista, a sua produção está muito ligada a um espaço que você aluga, ou que você utiliza na sua faculdade, ou tipo um laboratório, uma máquina que você não tem e que você usa emprestada. Isso, tipo assim, se você pensar na possibilidade de perder esse vínculo, né, com essa instituição que você frequenta e você utiliza esse espaço, esse maquinário, esses materiais, você ainda vai conseguir produzir? Tudo isso são coisas, né, são aspectos que você tem que ter em mente e que vai acontecer daqui a alguns anos, né? E isso já faz parte da sua carreira. Então isso está aí dentro das variáveis de materiais e ferramentas. O próximo tópico, né, a próxima variável seria um espaço de criação. Todo mundo, independente da linguagem, precisa de um espaço de criação. Mesmo dos mais subjetivos, né, aos mais físicos, né, uma sala. Não, eu preciso de uma sala específica, né, tipo um móvel específico ou um espaço específico de criação. E esse espaço de criação você vai imaginar também no mesmo sentido dos materiais e das ferramentas, se você tem algum espaço que pode ser adaptado para se transformar, né, em um futuro breve, sem muitos investimentos, em um espaço de criação seu. Uma outra variável muito importante é a variável de tempo, né? O tempo dentro da sua carreira, dentro da sua produção artística. E aí o tempo ele pode ser desmembrado em outras três subvariáveis, digamos assim, que seria a disponibilidade de tempo, né? Que mais especificamente seria o tempo que você tem livre para dedicar ao seu trabalho como artista, né? Tem o tempo de produção, que é o tempo que você leva, quantos dias, né? Quantos meses você precisa para ter uma unidade da sua produção, independente do segmento que você trabalha. E o terceiro ponto, dentro do tempo, é a sua frequência criativa. Não adianta você ter disponibilidade de tempo, saber qual é o tempo que você necessita geralmente para a criação de uma obra sua e a ideia não vem. Então você não tem uma frequência criativa muito grande. Então são três subvariáveis, a gente pode dizer assim, dentro do quesito tempo, que você tem que saber administrar muito bem. A próxima variável é custo de produção. Você vai pegar uma unidade, né, uma obra sua, uma unidade da sua produção artística, seja ela qual for, e você vai imaginar quanto custou para você realizar aquilo ali, né? E no sentido financeiro mesmo, né? Então você vai imaginar de todas as formas quais seriam esses custos envolvidos na produção de uma unidade do que você costuma trabalhar, né? Independente da linguagem, independente do segmento. A última variável, digamos assim, de uma produção artística seriam os meios de distribuição. Você vai imaginar por quais meios você atinge o seu público, né? E aí você aproveita a oportunidade para pensar em que público é esse, né? Aonde esse público está presente, como é que você encontra com esse seu público, se é por feiras, né? Se é pela internet, se geralmente é num grupo específico, né? Na internet, um fórum específico que você veicula suas produções, se é pelo YouTube, enfim, os seus meios de distribuição. Como é que isso pode retornar algum valor realmente financeiro para o que você produz. Então essas, pincelando muito rapidamente cada uma, até pela limitação de tempo, eu não vou poder entrar
muito em cada uma dessas, mas são tópicos que você precisa entender, realmente compreender dentro do que você produz como artista. Então, é muito importante que você sempre retorne a esses pontos para cada coisa que você faz dentro da sua vida profissional como artista. Agora a gente vai entrar para o nosso último tópico, né, da nossa palestra, que seriam os aspectos cíclicos da produção artística. Todas as etapas que se repetem, independente de qual seja a sua linguagem, né, da sua ideia. De forma geral, são 3, que são a pré-produção, a execução e a pós-produção. Eu vou tentar pincelar um pouco o que é, primeiramente, a pré-produção, depois a execução, depois a pós, e aí depois eu volto para a gente tentar aprofundar um pouquinho na pré-produção, que sem sombra de dúvidas é a parte mais complexa e é a que é mais necessário ter um entendimento, especialmente se você pensa em gerir uma carreira, se você pensa em gerir um projeto, ideias criativas, enfim. Começando pela pré-produção, seria o momento onde a ideia sai da sua cabeça e passa para o papel, né? E aí é a parte onde, na verdade, tudo que vai acontecer antes do público ver, né? Do público ter acesso à sua produção. E aí é nela onde vão acontecer os ensaios, é nela onde vai acontecer os contratos, os contatos até, né? Com os artistas que vão fazer parcerias, né? Com as empresas que vão fornecer qualquer material que você vai utilizar, e é a fase mais importante. Se você já viu um evento dando errado, você já viu uma produção dando errado, provavelmente é porque teve uma pré-produção ruim ou não foi muito bem feita, ou houve algum erro de comunicação que aconteceu durante a pré-produção. Também, independente da linguagem, independente do que você vai fazer, se é um evento, se é a produção de uma série de telas, se é a produção de um filme, se é a produção de um livro, também tudo que vem antes da execução mesmo, né, do material da produção estar pronta, também é chamado de pré-produção. Entrando agora para a parte da execução, né, que seria o segundo ponto dentro desses aspectos cíclicos. A execução, de forma geral, a gente pode entender como sendo o único momento onde o público enxerga de fato o que você pensou, né? Tipo, a sua ideia tomando forma, né? A sua ideia em execução, digamos assim. Para algumas linguagens, como o cinema, né? Audiovisual no geral, talvez literatura, a execução não seja exatamente isso, mas depende muito também de como você organiza isso no seu projeto, né? Mas de forma geral, é a hora onde a sua ideia acontece, né? A execução. Entrando agora para o nosso último ponto, né? Dos aspectos cíclicos, pincelando rapidamente o que seria, né, em resumo, uma pós-produção, seria a etapa, né, depois que tudo acontece de forma geral, depois que a sua ideia toma vida, depois que o público tem acesso a ela, o que acontece após isso é a pós-produção, que é quando você vai entrar em contato com seus fornecedores, né? Quando você vai entrar em contato com seus parceiros para agradecer, onde você vai prestar contas, onde você vai ver aonde aconteceram os erros, aonde aconteceram os acertos, o que é que vai poder se repetir da próxima vez, né? na sua próxima produção. Tudo isso, toda essa observação, todo esse tratamento de erros, né? que acontece numa produção, geralmente ela está, certo, muitas vezes ela está também durante a trajetória, né, durante a realização, mas de forma geral isso acontece na pós-produção. A pré-produção, ela nada mais é do que o fundamento de qualquer ideia que você venha a ter, né? Tudo que você pensar em fazer, você vai começar pela pré-produção. Você vai ter a ideia e da ideia você vai passar ela para o papel. Digamos assim, é a hora que a ideia sai da cabeça e começa a tomar forma como um projeto, né? Alguns pontos que é importante a gente saber sobre a pré-produção é que você pode subdividi-la em algumas etapas para que você consiga entender até melhor a ideia que você está propondo e que você depois consiga explicar essa ideia para outra pessoa, né? Seja para conseguir um apoio, um patrocínio, ou até mesmo para você explicar o que é que você está querendo fazer, né? Para você conseguir ali uma parceria, né? Alguém, outro artista que vai entrar no seu projeto para vocês realizarem a sua ideia juntos, né? E aí você vai começar pensando primeiro o que é o seu projeto. Esse o que é o que a gente costuma chamar de objetivo geral, né? Por exemplo, né? Vamos dizer aqui o que seria uma ideia. Você é um músico, uma musicista e você pretende gravar um álbum com 5 músicas baseadas na obra de uma autora X, né? O que é o seu projeto? É isso. Você pretende gravar um álbum com 5 músicas baseadas na obra de uma escritora X. Por que você quer fazer isso? Esse porquê a gente chama de justificativa. É onde você vai
dizer até subjetivamente, você vai usar da sua argumentação até emotiva para você dizer o porquê que você quer gravar isso, porquê que você quer realizar isso. E aí, quando você pega seu objetivo geral, você consegue subdividir esse objetivo geral em algumas etapas, né? Em coisas que você precisa fazer para alcançar esse objetivo. E aí, esses objetivos a gente pode chamar de objetivos específicos. Por exemplo, desses objetivos específicos pode ser ler a biografia da autora X. Pronto, é um objetivo específico isso aí. Outro objetivo, vamos pensar aqui, produzir um material gráfico para a capa do álbum que você vai produzir. Então, tudo isso são objetivos que estão dentro do objetivo geral. E aí a gente pode aprofundar mais ainda e pegar cada um desses objetivos específicos e subdividir. E isso aí a gente vai chamar de metas, né? Porque para cada coisa dessa que você vai fazer, cada objetivo específico desse, você vai precisar atingir também algumas metas para que ele esteja pronto. Por exemplo, você vai precisar fazer a capa desse álbum, então você vai precisar entrar em contato com o artista, né? O artista que vai produzir isso. Então isso é uma meta. E aí você imagina que com todas essas metas prontas para cada etapa dessa sua ideia, você vai pegar cada uma meta dessa e você vai estipular um prazo de tempo, obedecendo uma ordem cronológica, né? Quando você colocar o tempo para cada meta dessa se realizar, você vai estar pronto o seu cronograma, né? O cronograma do seu projeto. E aí parece muito assunto, e realmente mas se você for fazendo passo a passo, cada uma dessas pequenas etapas, né? Dessas pequenas divisões, a sua ideia vai ganhar um corpo de projeto, né? Essa formatação é a formatação adequada para você propor um projeto. E agora, na verdade, a gente chega aqui ao final. Enfim, mais ou menos tudo que eu queria dizer para vocês, né, dentro dessa ideia da gente introduzir um pouco o que seria uma produção de uma carreira. E aí, desse último tópico que a gente falou, que são os aspectos cíclicos, né, da produção e da gestão de uma carreira, eles são cíclicos justamente porque eles estão se repetindo sempre. Digamos assim, um evento que acontece, ele tem uma pré-produção, uma execução e uma pós. Uma obra sua, independente da linguagem, o que você for fazer, ele vai ter uma pré-produção, vai ter uma execução e uma pós. Porém, em uma carreira, você já imagina isso em outra estrutura. São várias pré-produções, são várias execuções e várias pós. Enquanto você está terminando uma produção, né? Ou seja, enquanto você está na pós-produção da sua última obra, você já tem que estar pensando a sua próxima série, a sua próxima ideia. E isso, então, você já vai estar entrando na pré-produção. E, ao mesmo tempo, você já vai estar executando uma outra ideia que você também já teve no meio da produção passada. E esses ciclos, eles vão estar acontecendo toda hora e de uma forma muito misturada, né? Muito diluída ali. E, por isso, exige-se um trabalho muito maior de planejamento, né, de organização. E essa organização, esse planejamento sendo aplicado a todos os aspectos, né, da sua vida, lembrando que a ideia da vida profissional como artista, ela não se separar, né, da sua vida pessoal. A carreira artística, ela vai estar permeando, né, todos os aspectos da sua vida e com várias pré-produções, várias execuções e várias pós-produções ao mesmo tempo. Então é por isso que é muito importante manter o planejamento, manter a organização e trabalhar isso enquanto você não tem condições de bancar um profissional para estar ali acompanhando. Então, basicamente, era sobre isso que eu queria falar. Espero que esse conteúdo tenha sido interessante para vocês e gostaria de agradecer muito ao festival, né, essa oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que eu gosto muito, né? Agradecer a vocês por estarem aqui, né, por ter ficado durante esse tempo aí acompanhando e espero que a gente possa se ver em breve, né, em outros encontros e conversar mais sobre isso, sobre outras questões, até, se possível, aprofundar mais em alguns pontos desses. E quero ver depois os comentários de vocês aí no YouTube. Quero acompanhar o que é que vocês acharam sobre essa palestra curtinha aqui. E é isso. Então valeu, até a próxima. Espero que tenham gostado.